Um dia um casal chegou para mim e para a Rose: nós estamos desesperados, porque a nossa filha de 17 anos foi embora. 17 anos desapareceu. Eu disse: meu Deus, vamos orar. Arrumou a mala e sumiu. Vamos orar. Só que no outro dia, conversando acho com o pai disse assim: antes que ela fosse embora, ela escreveu uma carta para a mãe. Olha a carta. Mãe, eu estou indo embora, porque conviver com você é estar dentro de um inferno. Você é insuportável, você é intragável, você é indesejável, você é louca, você é desequilibrada, você é insensata. Para de dizer que é cristã. Jesus tem vergonha de você. E digo mais, eu não aguentei. Não sei até quando o Pai vai te suportar. Se a tua filha escrevesse uma carta para você hoje, o que ela colocaria nessa carta? Eu quero rapidamente fazer uma reflexão com vocês sobre para que serve o casamento. Vamos trabalhar esse tema aqui, para que serve o casamento? Para que serve o casamento? Gênesis 2:18. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o outro pisa em cima. Se um cair, o outro acaba de matar. Esses dias, uma esposa me procurou dizendo: meu marido, peguei ele vendo pornografia. A outra disse: meu marido me contou que vê pornografia. Aí eu perguntei: tá, o que você fez? Mandei ele para embora. O outro: fui dormir no outro quarto. Mandei ele para o outro quarto. Então, se um cair, então acaba de matar. Acaba de matar. Eu disse: irmã, se eu não puder contar com a minha esposa para me ajudar a levantar, eu vou contar com a vizinha? Eu vou contar com a secretária? Eu vou contar com a amiga? Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se dentro da própria casa. Isso é muito sério. Quando a Bíblia diz, se um cair, é porque esta é uma possibilidade. E olhe para cá. Não tem bom. Eu já vi mulher santa, do círculo de oração, confessar um envolvimento emocional com um evangelista. Não tem bom, irmão. Quando o apóstolo Paulo, sendo ele o cristão que talvez alcançou o maior nível de maturidade da história do cristianismo, quando ele diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, ele está dizendo: o que você carrega é de um valor que não dá para calcular, só que a vasilha é de barro. Ele está falando da vulnerabilidade. Por isso que é melhor serem dois do que um. Para que serve o casamento? O casamento é uma escola. Repete comigo. O casamento é uma escola. O casamento serve para nos ensinar a ser o que nunca fomos.
O casamento serve para nos ensinar a ser o que nós nunca fomos. Primeiro, nunca fomos casal. E ser casal é complexo. Olha, eu tenho uma agenda com o marido, a Rose tem uma agenda como esposa, agora existe uma agenda do casal. E agora, tudo que prejudica a agenda do casal tem que ser sacrificado na agenda do marido ou na agenda da esposa. Porque a Bíblia diz que digno de honra seja a agenda do casal. Digno de honra seja o matrimônio. Então, o casamento serve para nos ensinar. Agora eu pergunto, dá para aprender quando não há humildade para reconhecer que não sabe? O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo se chama orgulho, ou soberba, petulância, arrogância. Não é por acaso que Jesus disse assim, aprendam de mim, que sou manso e humilde. E ele começa o Sermão da Montanha dizendo, bem-aventurado os humildes. Paulo diz, revesti-vos de humildade. Por quê? Porque sem humildade não há progresso na escola do discipulado. E nenhum outro lugar é melhor para ser discipulado do que no casamento. Por exemplo, eu nunca fui marido. Quando eu me casei com a Rose, então eu tinha que aprender. A Rose nunca foi esposa, tinha que aprender. Eu nunca fui pai, tinha que aprender. A Rose nunca foi mãe, tinha que aprender. Eu nunca tinha sido sogro, tinha que aprender, pô. Nunca tinha sido sogra, a minha esposa sogra, tinha que aprender. Eu nunca tinha sido avô, tinha que aprender. Agora, o grande problema é quando a gente vê uma pessoa casada há 10 anos, só repete de ano. Não passa de ano. Deixa eu fazer uma pergunta. Irmã, de 1 a 10, que nota a sua família dá para você como esposa? Casamento é uma escola onde nós aprendemos a ser o que nunca fomos. Agora é preciso ter humildade. É preciso ter humildade para dizer não sei. Repete comigo. Os melhores casais têm coração ensinável. Um casal disse assim, Josué, qual o segredo? Vou casar semana que vem. Qual é o segredo? Os dois. Qual é o segredo para a gente ter um casamento parecido com o seu? Eu disse, primeiro, tenha um coração ensinável. Eu gosto quando eu vejo isso. Um casalzinho sentou na minha frente outro dia, lá na igreja de Jesus Cop, estava iniciando a vida conjugal, e ele disse assim, trouxe 3 perguntas para fazer para o Senhor sobre casamento. Eu gosto disso. Eu gosto de sentar com pessoas que querem aprender. Que querem aprender. Que querem aprender. E que querem aprender. Eu quero louvar ao Senhor porque você veio aqui. Você já está na frente de muita gente. Porque, preste atenção, não há como haver progresso sem autocrítica. Não há. Não tem como haver progresso sem autocrítica. E não tem como haver progresso se você não tiver um coração ensinável. O coração ensinável aprende com os erros dos outros, com os próprios erros, lê para aprender, ouve para aprender,
Senta com pessoas experientes para ouvir e aprender. Aprender a ser casal, aprender a ser marido, aprender a ser esposa, aprender a ser pai, aprender a ser mãe, sogro, sogra, avô, avó. Então o casamento é uma escola que requer, antes de qualquer coisa, humildade, para aprender. Agora, o casamento serve para revelar. Preste atenção, no namoro, tudo é festa. Namoro, gente, é como propaganda de hotel na internet. Você vê aquelas fotos maravilhosas, que quarto, aquele saguão, aquele restaurante, aquela cama, não é? Aquela banheira. Quando você chega no hotel, você fala, fui enganado. Namoro é assim. Namoro é uma maravilha. Namoro, a gente esconde o que se sente depois que tira o sapato. Namoro, a gente esconde a aparência quando se levanta. Porque eu estou se lembrando de uma. Deixa, eu nem vou contar essa história. Não. Depois, vamos lá. O casamento serve para revelar. Vamos lá. Primeiro, o casamento serve para revelar a nossa incompetência em algumas áreas. Eu achei interessante, eu atendi uma vez um doutor. Eu atendi um doutor que em São Paulo, talvez, ele seja o melhor médico na sua área. Ele dá aula para grupos de alunos de pós-graduação, mas na minha sala, muito humilde, ele disse, olha, eu sou professor de pós-doutorado, eu sou respeitado no Brasil, na minha área, só que, como marido, eu sou incompetente. Eu preciso de ajuda. Eu sou um analfabeto conjugal. Isso é lindo. Presta atenção. Reconhecer é o primeiro passo para mudar. Reconhecimento é o primeiro passo da transformação, em direção à transformação. Nós temos algumas deficiências. Por exemplo, incompetência. Antes, deixa eu ler um texto aqui, Efésios 3 e 7. Desculpa, 1 de Pedro 3 e 7. O mesmo vale para vocês, maridos. Isso aqui está na linguagem, a mensagem, tá? Na versão a mensagem. O mesmo vale para vocês, maridos. Sejam bons maridos, cada um para a sua esposa. Não deixem de honrá-las, nem de se alegrar com elas. Sendo mulheres, elas não têm alguns dos privilégios de vocês. Mas na vida, sob a graça de Deus, vocês são iguais. Portanto, tratem a esposa iguais a vocês, para que suas orações não sejam daquelas que nem passam do teto. Algumas áreas da nossa incompetência. Comunicação. Tudo numa relação passa pela comunicação. E está provado, preste atenção, que uma das causas que pode levar a uma desconexão emocional e a um divórcio é a comunicação violenta ou a falta de comunicação. Amados, são poucos os casais competentes na área do diálogo, são poucos. Outra área de incompetência, gestão emocional ou gestão das emoções. Eu diria que 90% dos conflitos no relacionamento conjugal e com os filhos tem a ver com falta de maturidade emocional, desequilíbrio emocional. Terceira área
que tem muito a ver com a incompetência de alguns. Sexo. Como alguns casais têm dificuldade de lidar com a questão do sexo no casamento. Uma outra área, finanças. Preste atenção, finanças. O dinheiro tem valor de linguagem. 3 perguntas eu faço para os casais que eu atendo geralmente. Primeira pergunta: como vai a vida de vocês com Deus? A prática das disciplinas espirituais, como vai a vida de vocês com Deus? Segunda pergunta: como vai a vida sexual? Porque o sexo também é o termômetro do casamento. Terceira pergunta: como vocês lidam com o dinheiro no casamento? Diga para mim, como é que vocês dois lidam com o dinheiro no casamento? Eu vou dizer até onde vocês vão chegar. Eu não tenho 38 anos de casado e com uma vida financeira estabilizada, à toa, de graça. Eu e a minha esposa, a gente se entende sobre isso. Eu e a minha esposa, a gente acorda sobre isso. Eu e a minha esposa, a gente conversa sobre isso. Eu e a minha esposa, nós nos respeitamos sobre isso. E na nossa casa não é seu dinheiro e meu dinheiro. Não. Casou é nosso. Casamento é a morte do eu para a ressurreição do nós. Ou o nascimento do nós. Um casal que não se entende financeiramente está mostrando incompetência conjugal. Nenhuma sociedade é longeva, nenhuma sociedade é duradoura e lucrativa se os dois sócios não se entendem em termos de dinheiro. E muitas vezes o dinheiro, que deveria ser uma bênção, se torna uma maldição por causa da incompetência dos dois. Outra área de incompetência, espiritualidade. É a mulher assumindo o papel de líder sacerdotal e o homem espiritualmente passivo. Tudo errado. A Bíblia diz que o homem é o cabeça. A mulher auxiliadora idônea. Quando Deus pede contas no jardim do Éden, não fala com a mulher. Fala com Adão. Porque foi para Adão que ele deu a função de cabeça, de líder. A área da fidelidade, incompetência moral. E aí, trabalho em equipe. Incompetência na questão da cooperatividade, da cooperação, de trabalhar juntos. Então o casamento revela a nossa incompetência e as áreas que a gente precisa melhorar. Mas não só isso, o casamento também revela os nossos pontos cegos. É interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo Romanos capítulo 12, verso 9, ele diz: o amor deve ser sincero. Repete comigo: o amor deve ser sincero. O amor deve ser sincero. E o que mais falta às vezes na relação é sinceridade. Nós temos um eu secreto e nós temos o eu cego. O que é o eu secreto? É tudo o que eu sei sobre mim mesmo que você não sabe. Minhas tentações, minhas decepções, minhas frustrações, os meus medos, os meus pensamentos muitas vezes impuros, tudo o que eu sei a respeito de mim mesmo e que você não sabe. Esse é o meu eu secreto. Agora eu tenho um eu cego. É tudo o que você sabe a meu respeito e só eu que não sei. Eu já contei algumas vezes essa ilustração e eu vou contar aqui para ajudar alguns a entenderem melhor. Diz que
3 casais foram ao restaurante. Um deles usava um bigode. E ele estava gripado. Chegaram no restaurante, como sempre, sentaram à mesa e as mulheres foram ao banheiro, porque a mulher não vai ao banheiro sozinha. Não sei porquê. Vamos ao banheiro comigo? Vamos ao banheiro. Você não vê homem fazendo isso, você vê e desconfia. Ó, vamos ao banheiro comigo? Vamos ao banheiro comigo? Vamos ao banheiro. É coisa de mulher, né? Vamos ao banheiro comigo? Vamos ao banheiro comigo? Vamos ao banheiro comigo? As 3 foram no banheiro e os homens ficaram conversando. E conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, piadinha aqui, ri ali e tal. De repente o irmão do bigode gripado deu uma tossida. Saiu uma meleca e ficou pendurada no bigode dele assim, ó. Os amigos não falaram só para esperar a mulher chegar. E aí os dois olhavam para o bigode do amigo e ria. E o amigo pensava que os dois estavam rindo da piada, mas não era da piada. Ele era a piada. Ele ria assim e a meleca. Aí chega a esposa. Quando a esposa olha, fala, meu amor. E ele meio estressadão, que foi? Você está com a meleca. Que meleca? Repete comigo assim, todos nós precisamos de espelho. Quem tem espelho em casa? Levante a mão. Quem se olhou no espelho hoje? Levante a mão. Tem alguns que não parecem, é brincadeira. Brincadeira. Veja só, todos nós olhamos para o espelho. Agora, por que você olha no espelho? Porque você tem pontos cegos que você não consegue enxergar sem a ajuda do espelho. Eu acho lindo. Por que Deus não colocou olhos na sua nuca? Por quê? Por que Deus não colocou um olhinho assim, embaixo do queixo assim? Por quê? Deus não nos fez com a capacidade de viver sem depender do outro. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ser interdependente. E no jardim do Éden, Adão só tinha um espelho, que se chamava Eva. E Eva só tinha um espelho, que se chamava, não dava para dar para o macaco. Como é que eu estou? Olhar para o cachorrinho, como é que você acha que eu estou? Não tinha como. Ela tinha que dizer, Eva, como é que eu estou? Ou Adão, como é que eu estou? Olhem para cá. Nenhum outro espelho é melhor do que o nosso cônjuge. Porque muitos podem te enganar, mas a sua esposa, ela quer o seu bem. Seu marido quer o seu bem. E olhe para cá, por favor. A gente precisa de espelho limpo. E a gente precisa de espelho que esteja debaixo de luz. Olha só. A gente precisa de um espelho limpo e um espelho que esteja debaixo de luz. Sabe quais são as 2 virtudes do espelho? Espelho fala a verdade e não tem medo de ser quebrado. Eu vou repetir. O espelho fala a verdade. E sabe qual é o espelho que fala a verdade? O que está debaixo da luz e o que está limpo. Está me entendendo? Agora preste atenção. A mulher diz, você está com a meleca, pô. Aí ela abre a bolsa. E bolsa de mulher é um mistério. Gente, eu não sei como algumas irmãs conseguem carregar tudo aquilo. Eu estava em Paris, junto com a minha esposa e algumas irmãs. E aí
eu falei assim, porque lá eles não usam palito de dente, eu uso. Não sou pariense, não sou francês, não é? Aí eu disse, puxa, não tem palito de dente. A irmã abriu e falou, eu tenho. Numa outra situação, acho que eu precisei de um alicatinho. Foi, eu tenho também. A mulher consegue, gente, perder o celular dentro da bolsa, tocando, ela não acha. E é muita coisa, é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Aí, a irmã abriu, tirou lenço de papel e... Agora sim, tá bonitinho. Aí você me pergunta assim, pastor Josué, o que isso tem a ver comigo? Esse negócio de meleca? Que história feia é essa? Isso aqui tem tudo a ver com você. Quais são as melecas do seu caráter que todo mundo vê e só você não enxerga? Sua filha já falou, seu filho já falou, sua amiga já falou, e Deus me trouxe aqui para reforçar. Quando é que você vai se deixar se libertar pela verdade? Quando é que você vai permitir que o Espírito Santo te limpe, te mude, te transforme? Até quando, mulher, você vai ter esse comportamento que você sabe que mais te prejudica do que te ajuda, mais te atrapalha do que edifica? Até quando, homem, que você vai ter esse comportamento? É a mesma coisa que eu ouvi outro dia, algo que eu ouvi outro dia da Dona Marlene Guerrato falando. Ai, outro dia alguém disse assim para mim, ela contando para a gente, alguém disse assim para mim, não, eu sou assim porque eu sou sincera, sou verdadeira, sou autêntica. Ela disse, não, você é estúpida, grossa e mal educada. Não confunda as coisas. Dá para eu ser sincero sem ser grosso. Dá para eu ser sincero sem ser estúpido. Dá para eu ser sincero sem ofender. Paulo disse, seguindo a verdade em amor. Qual é os pontos cegos que você não enxerga, os outros enxergam? Agora presta atenção, como é bom a gente ter a humildade para ouvir o espelho. E agora o espelho fala a verdade. A gente tem que parar de mentir para os outros. Eu contei isso ainda na igreja esses dias, que as mulheres têm mais dificuldade de ser sinceras nesse aspecto que os homens. Por exemplo, 3 mulheres estão conversando. Chega uma amiga com o cabelo pintado de rosa, com um vestido que ela comprou não sei aonde, muito estranho, e aí com um tênis de uma cor, outro de outra, e aí as amigas, que lindo, sua cara, amiga, me dá um endereço onde você comprou que eu vou ver uma também, e enche a bola da coitada estranha. Quando essa amiga vai embora, as 3 dizem assim, que loucura, é uma doida. Nunca eu saí assim pela rua. Será que o marido dela é cego? Será que ela não tem espelho em casa? As 3 ficam metendo pau. Elas foram sinceras, sim ou não? Esse é o seu problema, irmã. Esse é o seu problema, irmã. A amiga sincera ficaria quieta no mínimo e depois chamava num canto, querida, posso ser sincera com você? Você perguntou para mim. Posso ser sincera? Pode. Não tem nada a ver com você. Você tem algum problema de identidade. Você está precisando de afirmação. Agora os homens, nesse aspecto, já é mais sincero. Os 3 estão conversando, aí chega um amigo, careca, barrigudo, camiseta curta, assim, mostrando a barriga, com um tênis estranho,
com uma bermuda esquisita. Aí ele fala, e aí, careca? E essa barriga aí, meu? Você comprou essa camiseta no brechó, lavou uma vez e encolheu? E esse tênis tinha para homem, você comprou lá? E os três zoam com a cabeça do cara. E aí brinca, dá uma risada, tira uma onda. Só estou passando aqui para dar um abraço em vocês e vai embora. Quando o cara sai, os três. Pensa numa gente boa, cara. Pensa num cara legal, meu. Esse cara é gente boa, não pode faltar no churrasco, é uma companhia agradável. Mas o casamento serve para nos levar mais perto de Deus ou do diabo. Quando você olhar para um casal que depois de se casar, passaram a construir o seu próprio inferno, é porque o casamento está servindo para levar eles para perto do capeta. Porque eu tenho a impressão, às vezes, que tem casal que se casa com um projeto. Vamos construir o nosso inferno. Eu vou ser capeta e você a capetona. E os nossos filhos vão ser os diabinhos. Eu ouvi falar que tinham uma família de crentes que morava numa casa, né? E aí eles escreveram assim no muro, assim, propriedade de Jesus. Aí o vizinho que eu via as brigas todo dia lá, a confusão, passou quando viu aquele letreiro, propriedade de Jesus. Aí o vizinho disse, mas está alugado pro diabo. Está alugado pro diabo. Que é uma confusão nessa casa aí, meu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Sua casa mais se parece com o céu ou com o inferno? Quais são as memórias que estão sendo geradas na mesa? Quais são as memórias que estão sendo geradas no quarto? Quais são as memórias que estão sendo geradas na sala? Quais são as memórias que estão sendo geradas nas viagens? Um dia eu perguntei para o irmão, o que aconteceu? Você quebrou o braço antes de vir para o encontro? Sim, pastor. Mas como foi? Numa briga com a minha mulher. Ela puxou a direção com o carro em alta velocidade. Nosso carro capotou e quase que nós dois morremos. Esse casamento está levando os dois para mais perto do diabo do que de Deus. E essa é uma pergunta que deveria provocar em mim e em você uma profunda reflexão. O menino foi perguntar, a professora perguntou na sala de aula, onde fica o inferno? Vocês sabem? O menininho falou, eu sei, aonde? Na minha casa. Já pensou? Agora, quando é que o casamento está nos levando para mais perto de Deus? Quando é que o casamento está levando? Vamos ver se o seu passa nesse teste aqui. A oração é um valor espiritual que não se abre mão na casa. Eu oro com a minha esposa, eu oro à mesa, eu oro com os meus filhos, eu oro no aniversário deles, eu tenho período de oração. Segundo, a leitura bíblica é uma disciplina radical. Eu leio a minha Bíblia todos os dias e pergunto à minha esposa, você está lendo a sua Bíblia todos os dias? E ela, já estou em Deuteronômio, já estou lá em Salmo, Jeremias.
Meditação. Meditação. É ruminar a palavra, pensar no que leu, ver se aquilo que lemos se encontra no nosso comportamento dia a dia. Jejum. Eu amo isso. A família que elegeu o dia do jejum. Toda quarta-feira é jejum aqui em casa. Ou toda segunda-feira é jejum aqui em casa. Comunhão com o corpo de Cristo. Guarde isso com você. O membro desconectado do corpo morre. Não há vida em quem se desconecta do corpo de Cristo. Se você não vai à reunião da comunidade, se você não senta à mesa da comunhão, se você está pensando que é possível ser igreja sem estar conectado com o corpo, você já morreu. Você já morreu. Não há vida de Deus em quem se desconecta do corpo. E desconectado do corpo, a gente está indo para mais perto do diabo do que perto de Deus. Generosidade. Essa vontade de ser canal do amor de Deus para a vida dos outros. Arrependimento. Quando a Bíblia diz bem-aventurados que choram, a Bíblia está falando de arrependimento. Choram porque são sensíveis à voz do Espírito em relação aos seus pecados. São sensíveis. Se arrepende. Poxa, estava assistindo um filme e vi algo, uma cena imprópria para os meus olhos, porque eu sou templo do Espírito Santo. Não me fez bem. Aí você se prostra diante de Deus. Deus, me perdoa. Me perdoa. Eu contaminei minha mente a partir dos meus olhos. Você está numa reunião, numa rodinha, e de repente você falou mal de alguém. Quando você vai para o seu quarto, o Espírito Santo diz: você pecou. Você se prostra diante de Deus, pede perdão, depois chega para aqueles irmãos da rodinha e fala: cara, quero pedir perdão para vocês, porque ontem eu falei algo que foi pecado diante de Deus. Você tem o coração sensível, a alma não se petrificou e nem está anestesiada, a sua consciência não está cauterizada. Você se arrepende porque é sensível à voz do Espírito em relação aos pecados. Bem-aventurados que choram seus pecados, porque serão consolados através do perdão liberado pela graça de Deus. Então, oração. Se tem oração em casa, se tem leitura bíblica, se tem meditação, se tem jejum, se tem comunhão com o corpo de Cristo, se tem generosidade, se tem arrependimento, o céu é na nossa casa. Agora, caminhando para o final, o casamento serve para revelar o verdadeiro sentido do amor. E eu quero ler alguns textos na palavra e gostaria que vocês grifassem isso. Paulo escrevendo aos Efésios: sejam completamente humildes. Repete comigo: humildes. E dóceis. Diga assim: doce. Olha-se nos olhos do seu cônjuge e diga assim: doce. Doce. E sejam, diga, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Diga assim, olhando nos olhos do seu cônjuge: me suporte, porque Deus não me terminou ainda. Façam todo o esforço
Repete comigo, façam todo esforço. Sabe o que Paulo está dizendo? Que unidade é um desafio. Unidade é um desafio. Paulo está dizendo, olha, para você manter a unidade, tem que ter humildade, docilidade, paciência, suportar em amor. E além de tudo isso, fazer muito esforço. Por exemplo, tem sogra que exige muito esforço. Tem sogro que exige muito esforço. Agora tem nora que é muito esforço. Tem genro que exige muito esforço. Olha lá, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Gente, manter a unidade no casamento, na família, com a família de origem, é muito esforço. Agora presta atenção. Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, diz, ó, até que todos alcancemos a unidade. Percebe que todo o movimento do Espírito no livro de Efésios tem a ver com unidade. Unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade. Diga maturidade. Se você pergunta assim, Pastor Josué, qual é uma das principais causas dos conflitos na relação, dos casamentos que acabam, dos pais que não se dão bem na criação dos filhos? Eu diria imaturidade. Cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Um dia uma esposa falou assim, meu marido toda vez que briga comigo arruma a mala e vai para a casa da mãe. Falei, então, você casou com um bebêzão de 90 quilos. Ou você casou com uma bebezona de 80 quilos. Não sejamos mais como crianças. Vamos repetir? Não sejamos mais como crianças. Casamento não é para meninos, é para homem. Casamento não é para meninas, é para mulher. Chegou a hora de crescer, amadurecer. Olha, vamos continuar. Levado de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, instabilidade. Por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes seguindo a verdade em amor. Cresçamos, repete comigo, cresçamos. Outra vez, cresçamos. Esses dias o meu querido Salomão, discípulo amado, trabalha comigo há mais de 15 anos, talvez. Ele mandou um texto muito bonito para mim. Até eu brinquei com ele. Você estava orando, acho. Transbordando de graça. Ele esteve comigo um final de semana, porque ele mora no Rio, trabalha com a gente online. Ele cuida do editorial da nossa editora. E aí ele começou assim, como foi bom estar com você esses dias, Pastor Josué. E como é bom ver você crescendo. Mais equilibrado, mais paciente. Mais dócil, mais amigo, mais ouvinte. Porque tem alguns que a gente encontra e fala, como você piorou, meu? Como você está mais estúpido? Como você está mais grosso? Como você está mais feio? Seguindo a verdade em amor, cresçamos. Diga, cresçamos. Em tudo. Outra vez, cresçamos. Em tudo. Maridão, há quantos anos você está casado? Você é mais humilde do que antes? Você é mais sincero e justo do que antes? Você é mais crente do que antes? Você é mais amigo do que antes? Você é mais sereno do que antes?
Você é mais compreensivo do que antes. Você é mais saudável, porque a tua esposa ensinou você a comer do que antes. Você tem mais saúde espiritual, emocional, física do que antes. Você melhorou. E você, irmã? Você é mais mansa do que antes. Mais humilde do que antes. Mais compreensiva do que antes. Você fala menos, ouve mais. Você é mais madura hoje. Todos que olham para você e diz, ela não era assim. Depois que se casou, se tornou uma bênção. Minha filha não era assim. Depois que se casou, o marido dela discipulou ela. Hoje ela é uma bênção. Cresçamos em tudo. O grego, né, mostra 4 tipos de amor. O eros, né, amor instintivo, atração física, centrado no corpo, amor carnal, sensual e sensorial. O storage, que é o amor familiar, amor doméstico, amor afetivo, envolve respeito, honra e dignidade. O amor filéu, da onde vem a palavra filantropia, amor social, amor humanitário, amor comunitário, amor altruísta. Aí tem o amor ágape, que foi inserido no contexto teológico, porque Paulo dizia, peraí, esse amor do qual eu quero falar não é eros. Esse é amor dos filósofos, não é? Não é storage, não é filéu. Eu quero falar de um amor que transcende. Eu quero falar de um amor que vai para além. Aí eles introduzem então o agapau. Amor divino. Amor sacrificial. Amor incondicional. Amor doador. Quando Paulo diz, maridos, amai, é agapau. Quando Jesus pergunta para Pedro, tu me amas, é Petrus agapau. Amor divino, sacrificial, incondicional. E aí, eu quero pensar nesse amor, numa outra perspectiva do texto que o Douglas leu ontem. O Douglas leu ontem o capítulo 13 de 1 Coríntios, na perspectiva do amor como uma pessoa. E eu quero ler esse texto hoje na perspectiva da maturidade. Porque senão, raciocinem comigo. Como é que Paulo vai encerrando o assunto que ele trata nos primeiros versículos? Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Na verdade, falava, sentia e pensava, tá? No original mesmo, falava, pensava e sentia. Olha só, quando eu era menino, imaturidade, eu falava, sentia, eu pensava como menino. Quando me tornei homem, deixei. Então é uma atitude, é uma decisão. Deixei. Eu tomei uma decisão ao ganhar consciência da minha maturidade. Deixei para trás as coisas de menino. Aí, ficaria assim, não é? Quando eu era menino, eu não era paciente. Quando eu amadureci, passei a ser paciente. É não desistir, ser perseverante. Então, preste atenção. É simples você dizer para o outro, te amo. Mas a pergunta é, você é paciente? Não? Você não ama. Porque o amor que nos fala de maturidade é paciente. O amor, quando eu não era maduro, eu não era bondoso. E bondade aqui lá é kristeuomai, no grego, tem a ver com gentileza. É ser gentil. Como você define uma pessoa gentil? Paulo está dizendo, esse amor maduro
é gentil. Eu sempre digo assim, ó, a bondade, o amor me faz bondoso e a bondade me faz uma pessoa agradável. E toda pessoa agradável é gentil. Maridão, você é gentil? Esposa, você é gentil? Porque o amor que tem a ver com maturidade é gentil. O amor não arde em ciúmes. Na verdade, aqui, ó, esses ciúmes tem mais a ver com inveja. E inveja, presta atenção, inveja é sentir tristeza pela alegria do outro. Vocês sabiam que tem esposa que não suporta a alegria do marido? Incomoda ela. Vocês sabiam que tem marido que não suporta a alegria da esposa? Presta atenção. Inveja é sentir tristeza pela alegria do outro, pelo sucesso do outro, pela bênção na vida do outro, pela prosperidade do outro. E às vezes a inveja atrapalha também não só o relacionamento entre o casal, mas com a família de origem. Com a família de origem. Por exemplo, inveja da cunhada, inveja do cunhado, inveja da nora, inveja da sogra. E a Bíblia diz que o amor não é invejoso. Não é invejoso. Pelo contrário, olha o que Paulo escreveu. Esse amor alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Agora, esse amor não se envaidece, não é orgulhoso, é fúzio, inflamar, inchar, não se conduz de forma inconveniente. Isso aqui nos fala de um comportamento que é reprovado. Quem ama nunca expõe o outro à vergonha. Quem ama tem um comportamento que reflete a luz de Deus em sua vida. Ele é a luz do mundo, sal da terra. Ela é luz do mundo e sal da terra. E é interessante que quando a gente lê, olha, paciente, bondoso, humilde, não se conduz inconvenientemente, não busca os seus interesses, não se irrita. Aqui fala de uma falta de autocontrole emocional. Não se irrita. Autocontrole, equilíbrio. Essa maturidade tem a ver com maestria emocional. E aí eu quero insistir, porque é na repetição que se gera o hábito. Quem é templo do Espírito Santo aqui? Levante a mão e diga amém. Amém. Se você é templo do Espírito Santo, logo você carrega o céu dentro de si, sim ou não? Sim ou não? Pergunto, estupidez tem a ver com céu ou inferno? Grosseria tem a ver com céu ou com inferno? Irritabilidade tem a ver com céu ou com inferno? Palavrão tem a ver com céu ou inferno? Agredir a esposa tem a ver com céu ou inferno? Agredir o marido tem a ver com céu ou inferno? Maltratar os pais, o sogro e a sogra tem a ver com céu ou com inferno? Mentir tem a ver com céu ou com inferno? Pornografia tem a ver com céu ou com inferno? Eu pergunto, o que você está carregando? O que você está carregando? Um dia eu estava com a minha esposa de férias, lá em Caldas Novas, naquelas águas maravilhosas, quente, na pousada do Rio Quente. Deram de presente, e a gente sempre está aberto a presentes, e aí eu fui lá. Eu e minha esposa, lembra disso, Rose? Eu e a esposa assim, eu e minha esposa num cantinho assim, mal love ali, não é? Água quente. De repente chegou um casal com as crianças. As crianças foram para lá e esse casal veio para cá. E ela assim, toda quietinha assim, tirando foto. Não sei o que aquele cara viu. Não sei o que aconteceu, que ele começou assim. Só capeta, idiota, só vaca. E assim.
Sua burra! A Rose olhou. E a Rose disse assim: jamais eu me submeteria a um tratamento desse. Eu não conviveria com um homem desse. Aí esse cara veio para cá. E eu não sei o que arrumou lá com as crianças, que aí virou as crianças. Aí, com as crianças. Seus capeta, isso aqui é um inferno. Tem muita gente que, sem se dar conta, vai vomitando inferno por onde passa. Eu tenho um amigo que no trânsito, ele cuspia inferno. E era crente, pastor. Um dia ele está indo para a igreja, dirigiu um culto de oração. Aí um cara parou na frente dele. Lerdo. Ele parou. Tirou carteira pro telefone, seu lerdo. Sai com essa lata velha para lá, pô, tô com pressa. Crente. Crente. Aí ele foi, só que daí, vai vendo. O cara da lata velha estava mais endemoniado que ele. Foi uma briga de demônio, então. Aí ele foi, tentou ir embora, lá em São Paulo, aqui em São Paulo, o trânsito, fechou o farol. Ele teve que parar. E o cara parou do lado dele. Desceu com um revólver calibre 38. E ele estava nessa época com uma Kombi, faz muitos anos, com uma Kombi. O cara desceu e ele estava com o vidro aberto. Colocou o revólver na cabeça dele. Falou: grita aí agora, brabinho. Grita aí, rapaz. Tá! Não saiu a bala. Esse meu amigo falou: Josué, perdi as pernas. Falei: sangue de Jesus tem poder. Se converteu na hora. Se entregou para Jesus, pediu perdão, se arrependeu. Nem o ladrão da cruz. Grita aí agora, rapaz! Pá! Não saiu a bala. Aí o rapaz viu que não saía a bala, não sei porquê. Não sei porquê não, foi Deus, né? Deus mesmo. Aí empurrou a cabeça dele assim e falou: vá pro inferno, rapaz! E aí o rapaz foi embora, o pessoal buzinando, assim, meu amigo, né? Engatou assim e saiu devagar. Saiu calminho, convertidinho. Pode passar, pode passar. Aí ele chegou na igreja, culto de oração. Ele foi dirigir. Uma vergonha enorme. Entrou pela porta dos fundos, para ninguém ver. Todo mundo ajoelhado orando. E ele no púlpito abre o joelho: Deus, me perdoa. Me perdoa. Quando ele está assim orando, uma velhinha levanta lá atrás com uma palavra profética. Meu servo, eis que eu vi tudo acontecer. Foi eu quem não deixei as balas saírem. Porque há muito tempo eu queria te converter no trânsito. Porque o seu testemunho estava envergonhando o meu nome. Depois daquele dia, nunca mais esse homem cuspiu o inferno, porque ele teve um encontro com Deus e o céu de Deus entrou na vida dele. Deus quer tirar o inferno de dentro de alguns aqui e colocar o céu hoje. E você vai sair daqui e todos vão perceber o que aconteceu com ela. Porque quando ela fala, há um clima celestial que se manifesta. Sai salmos,
sai hinos, sai cânticos espirituais, sai palavras de bênção. E Paulo continua: o amor não se alegra com a injustiça, o amor tudo sofre, o amor jamais acaba. Agora preste atenção. Você ama? Você ama mesmo? Olhe bem para essa foto. Às vezes a gente diz que ama. E Douglas disse ontem que amar é estar disposto a morrer em favor do outro. Turia Pitt, uma modelo linda, foi vítima de um acidente. Turia Pitt tinha um namorado chamado Michel Oskin. Os dois são canadenses. 2011, ela foi vítima de um acidente. Apaga a luz aí para ver melhor, por favor. Ou coloca aqui no telão, por favor, para a gente enxergar melhor. Em setembro de 2011, ela teve 65% do corpo queimado. Ao ficar presa, conseguiram achar a foto aqui? Ficar presa em um incêndio de arbustos enquanto competia uma ultramaratona. A australiana perdeu os dedos da mão direita e ficou 5 meses internada. E ela já passou por mais de 200 cirurgias. Deixa eu perguntar para você, marido. Se fosse a sua esposa, você continuaria com ela? Se você estivesse noivo dela, você se casaria com ela? Você ama? O Michel não desistiu dela. O Michel foi perguntado: por que você decidiu casar com ela? Eu me casei com a alma dela, com o caráter dela. E é a única mulher que continua a encher meus olhos. Turia Pitt, Michel Oskin. Se um dia eu encontrar esse homem, eu quero dar um abraço nele. E eu vou dizer para ele: você entendeu o verdadeiro sentido do amor. Continuam juntos, casaram, têm 2 filhos. E quando o acidente aconteceu, eles eram namorados. Estavam para noivar e casar. E ele continuou escolhendo ela. Ficou com ela no hospital, passou por todos os processos e até hoje ela é uma voz no Canadá e no mundo. Você pode seguir o Instagram dela e é um testemunho maravilhoso do que significa amar. Vamos ficar de pé.